Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre quais são os principais desequilíbrios ocultos e como que eles interferem negativamente na nossa vida. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jonathan Perufo, sou terapeuta frequenciador, trabalho também com psicoterapia reencarnacionista e sou canalizador da técnica Connect Healing. Eu sou Vanessa Alessi, sou esposa do Jonathan, também terapeuta frequenciadora, formada em psicologia e com mais de 11 formações em terapia quântica. Bom, só para explicar como que vai ser a dinâmica da live de hoje, a gente vai ver o tempo como que ele vai ocorrer aqui, né? Como que as coisas vão dando tempo de fazer. Então, assim, a gente separou 5 principais desses desequilíbrios que a gente vai falar hoje aqui, entrar nos assuntos, tá? E além disso, a gente também vai, durante a live, estar apresentando vocês, dando um presentinho aqui bem legal. Então, realmente não é um presente grego, tá? É um presente de verdade. Então, vão se conectando com esses envelopes aqui, vão frequenciando eles, porque a gente vai dar esses presentes para quem estiver aqui na live com Mas nós. é só no final. Só no e final. é um presente bem top. 2 presentes, aliás, né? Isso aí. E se der certo, a gente vai também prolongar um pouquinho mais e fazer uma técnica também no final imersiva que vai ser bem interessante. Mas vamos ver conforme que vai dando aqui para fazer hoje. Ai, que legal ver tantos amigos na live aí. Muito bom. Bom, pessoal, então fiquem até o final, porque a gente separou 5 áreas principais para falar, né? Desequilíbrios na área física, mental, emocional, energética e espiritual. A gente vai começar falando o que são esses desequilíbrios, depois, mais pro final também, como resolver e como identificar esses desequilíbrios. E o primeiro ponto que eu acho legal de falar é sobre a transição planetária, né? Que ela também acaba exato. interferindo nesses desequilíbrios todos. Antes disso, deixa eu perguntar aí, já que já tem bastante gente assistindo. Quem aí ultimamente que está se sentindo mais cansado, desanimado ou mais estressado, com oscilações de humor, ou talvez também com pensamentos que muitas vezes vêm e parece que nem são teus os pensamentos, né? Então, vocês já perceberam essa diferença no teu humor ou no humor das pessoas? Eu tô olhando para o lado porque eu tô acompanhando aí as respostas de vocês por aqui. A Deilda já tá falando que vai ganhar o envelope laranja. Então, Tomara, boa né? sorte, Adeilda. Bom, então a gente vai começar a falar sobre os principais. Acho que o primeiro que a gente pode falar é sobre o desequilíbrio físico, né, Vânia? Então, o desequilíbrio físico, ele é tudo aquilo que é físico na gente. É um dos principais, tá? Porque o que acontece? Aqui estão nossas dores, nossas doenças, as questões físicas, nossos desconfortos, aquilo que realmente nos machuca de alguma forma fisicamente. E aqui é legal de entender porque a gente sempre fala muito, né, nos nossos vídeos sobre a metafísica. E eu sempre falo para a Vânia que se as pessoas tivessem conhecimento da metafísica, com certeza as pessoas começariam ali a se curar muito facilmente das suas dores físicas em virtude desse conhecimento. Então, assim, pessoal, se for fazendo sentido aquilo que nós estamos falando para vocês aqui, vão curtindo, vão botando um coraçãozinho, vão comentando o que faz sentido aí pra gente ter noção também se tá legal, tá? Então, assim, falando um pouco sobre os desequilíbrios físicos, quais são os principais que a gente mais vê acontecendo por aí, tá? Então, dor de cabeça. A dor de cabeça é uma coisa que é normal de acontecer. E o que é a dor de cabeça? Geralmente pode ser a nossa mente muito cheia, muita informação, aquelas coisas das dores de cabeça, as nossas dores do dia a dia, as coisas que realmente enchem nossa mente com informações a qual a gente não consegue deixar extravasar. Então, excesso de pensamentos, a mente que está muito conturbada, sem direcionamento, sem foco, e aí isso acaba gerando tanta conturbação emocional aqui dentro, tanta conturbação mental, que acaba aqui somatizando, acaba ficando aqui como uma dor mesmo e gera essa questão dessa dor de cabeça, tá? Então, a dor de cabeça eu acho que é uma das principais que tem ali que a gente pode falar que todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Então, Vamos só explicar o que é a metafísica, Tá, que talvez vamos lá. tenha o pessoal aqui que não conhece o que é. Quem já é nosso cliente já sabe, porque a gente fala muito disso, né? Dentro da linha que a gente trabalha, a gente estuda as doenças, as dores e os desconfortos, eles sempre estando relacionados com alguma emoção em desequilíbrio. Então, dentro dessa linha, como é que começam essas doenças? Tudo começa a partir de uma emoção em desequilíbrio. Essa emoção, se ela permanecer, ela vai gerando um acúmulo energético na região ou no órgão. E o último estágio é chegar no corpo físico. Por isso que o Jonathan está falando, né, dessa relação de doenças e emoções. é isso aí mesmo. E além da dor de cabeça, uma coisa que também é muito legal de falar sempre, ainda mais agora que é época de frio, questão da gripe, por exemplo, né? Então, a gripe, ela tem muito a ver com quando a gente está com uma sobrecarga de compromisso, quando a gente está muito cheio dentro de nós, de uma mesma coisa, a gente não consegue extravasar. A gente não consegue colocar para fora, a gente não consegue dar tempo para nós.
Então, quando a gente passa por um processo de sobrecarga, essa sobrecarga, energeticamente falando, ela pesa no nosso sistema e com isso gera esse desequilíbrio da gripe. É como se fosse dar um facilitador. Eu dou até um exemplo assim, porque às vezes existem pessoas que fumam a vida inteira e não acontece nada, e uma pessoa que daqui a pouco fuma um ano e desenvolve um câncer no pulmão, por exemplo. Porque existem gatilhos que facilitam as coisas de estar aqui acionando em nós e fisicamente transbordando aqui. Então são as questões físicas do nosso corpo, tá? E quando a gente fala de gripe, é legal, por exemplo, da gente pensar até a única gripe estoura, porque tem pessoas que pegam gripe e pegam a região na garganta, tem pessoas que pegam gripe e pegam pulmão. Então o que tem a ver essa representação? A garganta, ela fala muito das coisas em que a gente quer falar, a gente quer colocar para fora e a gente não consegue, a gente guarda muita coisa para nós. Então, quando a gente quer falar, quer extravasar e segura muita coisa. Ou então, quando a gente fala, por exemplo, com um companheiro de relacionamento, com alguém do trabalho, e a gente fala e a pessoa não ouve, a gente não tem esse reconhecimento. Automaticamente, isso também tranca essa energia da garganta. Então, é como se essa energia ficasse acumulada aqui, e aí quando acontece alguma situação, o tempo muda, alguma coisa assim, automaticamente faz o quê? Estoura nessa região. E aí quando vem inflama a garganta, por exemplo, tá? Pulmão. Pulmão fala muito sobre as questões aqui das nossas tristezas guardadas, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele sentimento conturbado, reprimido, que a gente vai guardando, não consegue perdoar, não consegue trabalhar, não consegue soltar, e esse não soltar acaba aqui segurando dentro da gente essas emoções e aí afeta o pulmão. Então a gripe muitas vezes ela é só um estupim, é só um início para começar a mostrar o que no nosso corpo não está legal em algum outro momento, tá? Então existem muitas outras questões aqui, estômago. Estômago é uma coisa que a população brasileira tem aqui no geral assim, a maioria das pessoas tem problema no estômago. O estômago ele fala muito sobre as nossas indigestões emocionais. Então imagina só, tu passa a vida inteira passando por situações, medos, desentendimentos, coisas que tu vai guardando, que tu vai engolindo na família, com os relacionamentos, com o vizinho, com o trabalho, com aquilo que for, e tu vai, guarda, não consegue digerir, não consegue colocar para fora, não consegue falar, não consegue comunicar. O que acontece? Isso cai aqui embaixo. Com o tempo a pessoa começa a desenvolver aqui, por exemplo, uma azia, uma gastrite, uma úlcera, um câncer de estômago, porque essa energia está conturbada, está guardada aqui dentro, tá? E é claro que existem várias outras, existem centenas de situações, todo o nosso corpo pode ser analisado pela metafísica. Por exemplo, no caso das mulheres, útero e ovários. Essa região aqui ela fala muito sobre a questão do feminino machucado, ou a falta de energia masculina, ou então uma energia masculina em desequilíbrio, uma pessoa que machucou seu feminino, ou pela falta, ou pelo excesso negativo, uma dor, alguma questão que machucou muito teu feminino. Os seios também falam muito sobre isso, né? Então, quando a pessoa tem o seu feminino machucado por N fatores, as pessoas aqui do sexo feminino começam a desenvolver nódulos nas mamas, câncer de mamas, problema nos ovários, problema no útero, chegando até ter que fazer alguma cirurgia de remoção dos órgãos em casos mais sérios. Isso a gente vê muito nos atendimentos, né? Quando a gente faz o frequenciamento, assim, de cada 10 mulheres, 8 a gente sente essas regiões. Então, mostrando que as mulheres tiveram muitos problemas, né, com o masculino, seja com o pai, com alguém que cuidou, com relacionamentos. Então, essa parte é bem importante de ser pesquisada. E todo o nosso corpo ele fala muito sobre isso. Então, como a Vani falou, a metafísica ela explica para nós qual que é a raiz emocional da coisa. Quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, automaticamente, no último estágio, mudar também nosso corpo. Exato. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Bom, agora vamos entrar na área emocional, que ultimamente as pessoas estão muito desequilibradas. E boa parte disso está acontecendo por causa do momento de transição planetária que a gente está vivendo. Fiquem tranquilos, eu vou explicar isso de forma bem simples e bem fácil para quem não sabe. O que é a transição planetária? É a elevação de frequência do planeta. Todos nós temos uma frequência, o ambiente tem uma frequência e o nosso planeta também tem uma frequência. E como a gente eleva a frequência de qualquer coisa, retirando tudo que não tá bom, tudo que não tá legal, deixando vir à tona tudo isso para resolver. E é justamente o que está acontecendo agora nessa fase. Por isso que as pessoas estão, como vocês relataram aí que eu estava lendo, né? Mais cansadas, mais estressadas, mais ansiosas, mais explosivas algumas. É por causa dessas mudanças. O que está acontecendo? Sabe aquilo que tu achou que estava resolvido, aquela sujeirinha que tu foi jogando para baixo do tapete? Então agora é o momento que tudo isso está vindo à tona. Então, aqueles conflitos com alguma pessoa que tu não resolveu, traumas, bloqueios
questões de ancestralidade também. Tem muitas coisas nas nossas famílias que vão passando de geração por geração, até alguém chegar e falar, não, chega, não quero mais seguir esse padrão, não quero ser uma pessoa que está só repetindo certas crenças, certos comportamentos. E aí agora é o momento realmente, né, de estar vindo à tona para curar tudo isso. E também questões de vidas passadas, para quem acredita, né, mais nessa linha que a gente trabalha com isso também, tudo que estava lá acumulado vem à tona. Eu sei que pode ser meio perturbador quando a gente está passando por isso, mas olha que bacana, é o momento da gente curar as nossas dores. Bem, entrando nos desequilíbrios, né, que é o que eu ia falar. Desequilíbrios emocionais. Ansiedade, depressão, mudanças de humor. Tem muitas coisas que a gente pode falar nessa linha, né, emocional. Sim. Angústia é uma coisa que a gente sente muito nos atendimentos. Acho que essas 3 coisas é o que a gente mais sente nos atendimentos, E né? medos também. Medos também, medos relacionados com a ansiedade, né? Falando um pouquinho de ansiedade. O que é a ansiedade? É a pessoa que está lá vivendo no futuro, criando cenários extremamente catastróficos e alimentando medos. Então, é alguém que está vibrando sempre nessa escassez, na falta, alguém que olha para o futuro e já fica pensando em tudo que pode dar errado. E uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, né? 90% desses pensamentos que a gente tem, eles nunca vão acontecer. Então, a gente gasta tempo e gasta energia criando todos esses cenários por nada. Por isso que a ansiedade é algo que precisa ser muito controlado, porque senão ela é algo que vai acabar travando e bloqueando a tua vida. Agora imagina todos esses fatores ali, com transição acontecendo, com um monte de coisas acontecendo, acaba sendo aqui uma bola, acaba aumentando, acaba potencializando, e essa potência que é dada, claro que pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo, dependendo de como que a gente tá. Então, quanto mais densidade a gente ganha com nós, quanto mais coisa complexa a gente não consegue soltar, não consegue perdoar, mais isso soma na nossa energia e mais a gente sofre para passar por essa situação. Por isso que é importante a gente ter esse processo de autoconhecimento, tá? De novo, se fizer sentido, vão comentando aí, tá? Se tá muito complicado, a gente vai mudando a nossa linguagem e vai adaptando para vocês, tá? Mas é uma coisa simples de entender, porque realmente a gente é aquilo que a gente é. A gente faz aquilo que a gente é. Então, isso faz muito sentido quando a gente consegue compreender que a gente pode mudar para melhor, continuar igual ou piorar. É apenas uma decisão nossa, né? E nesse sentido emocional, uma coisa que influencia muito também são as feridas da criança interior. Todos nós temos essas feridas, que são situações que aconteceram na infância, que não precisa necessariamente ser um trauma muito profundo, mas algo que aconteceu e que a criança, dentro do seu entendimento, né, registrou aquilo como um trauma, um bloqueio, pode ser até uma coisa muito pequena. Esses dias a gente tava na sorveteria e aí tinha uma menininha bem pequenininha que ela tava andando e o pai encostou nela, mas não foi de propósito, sem querer, né? O pai bateu nela, ela foi pro lado e ela já saiu berrando e dizendo, meu Deus, meu pai me empurrou, não sei o que. Mas não foi o que aconteceu, mas ela registrou dessa forma. Então, para ela, isso foi um trauma, um bloqueio negativo que se gerou. Então, as 5 feridas principais: rejeição, humilhação, abandono, traição e injustiça. Todos nós temos um pouquinho de cada, mas tem uma ou duas, né? Normalmente uma assim que é mais presente. E isso influencia muito na vida. É justamente por isso que a mesma situação gera reações diferentes nas pessoas. Por exemplo, vamos supor que tua namorada, teu namorado saiu e voltou tarde. Quem tem essa ferida da traição já vai começar a criar milhões de coisas na cabeça. Quem tem a rejeição já vai começar a se sentir mal, achando que a pessoa não se preocupa com ela, e por aí vai, né? Isso aí, você tava só respondendo as mensagens aqui. Eu tava olhando, o que tá acontecendo aí, né? Bem, vamos pro mental agora? Sim. Tá. Quer começar? Pode falar. Tá. Então, falando agora dos desequilíbrios do nosso mental. É tudo que tem a ver com os nossos pensamentos.
Eu li uma matéria esses dias que dizia que a gente tem em torno de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E isso é muito pensamento. Só que a gente faz isso de forma totalmente automática. A gente não fica o tempo todo prestando atenção naquilo que a gente está pensando. E imaginem o problema de deixar esses 50, 70 mil pensamentos aí correndo soltos se a gente nunca parar para monitorar eles. Isso dá um estrago gigantesco na vida. Por isso que uma coisa que a gente sempre insiste nos nossos atendimentos, né, e sempre fala para as pessoas é: cuidem dos seus pensamentos, observa aquilo que tu tá pensando. Porque o nosso cérebro, ele tem uma tendência a funcionar de forma automática. É por isso que a gente não tá o tempo todo prestando atenção naquilo que a gente tá pensando, até porque gastaria muita energia. O problema é que às vezes a gente entra numa linha de pensamentos extremamente ou negativa, pessimista, catastrófica, e a gente vai alimentando isso cada vez mais. Por isso que é importante observar e cuidar dos pensamentos. E outro ponto importante também é as crenças limitantes. Porque além dos nossos pensamentos, muitas vezes os pensamentos são conscientes, né? Nem sempre, às vezes eles são inconscientes e automáticos. Mas as nossas crenças limitantes muitas vezes são passadas lá das gerações passadas, aquelas coisas que vêm de bisavós para avós, para pais. Tem muito a ver com o local, com a sociedade, com a cultura em que a gente está colocado aqui, com as situações, com a dificuldade em que as pessoas passam na vida. E a gente é inserido nessa família e muitas vezes pelo contexto a gente passa a presenciar situações ou coisas que são ditas para nós e quando vê a gente pega essas crenças para nós. Então, por exemplo, assim, até não sei se vocês quiserem compartilhar ali, quem de vocês nunca ouviu, talvez seja até inconsciente, tá? Mas uma crença limitante relacionada ao dinheiro. Aquela coisa de dinheiro não dá em árvore, a pessoa que tem dinheiro provavelmente passou pé em alguém. Sabe essas coisas aqui que a gente vai pegando essas informações, muitas vezes a gente repete isso sem se dar conta que isso é uma crença limitante. Então, por exemplo, as crenças, elas realmente são limitantes, quando a gente fala em crenças limitantes, né? São situações em que a gente guarda no nosso inconsciente e a gente muitas vezes nos bloqueia para conseguir fazer uma mudança por causa que a gente crê veemente e interiormente dentro da gente aqui, realmente uma coisa que muitas vezes é inconsciente, que isso é uma realidade. Então, por exemplo, assim, a gente tem uma lista com quase 500 crenças limitantes. Imagina só se a gente tiver 5, 6, o quão danoso isso não pode ser. Uma delas, né? Uma delas, Uma né? já pode gerar um estrago, e a gente fala em prosperidade, mas é em todas as áreas, né? Pode ser na área de relacionamento, de trabalho. Então, a crença é construída a partir de coisas que a gente vê, presencia e acaba agarrando isso como uma verdade absoluta. Mas como o Jonathan disse, elas são, em sua maioria, muito inconscientes. E é difícil a pessoa identificar essas crenças sozinho. Normalmente tu faz isso em terapia, né? Ou também observando, né, aquilo que tu fala no dia a dia. Por exemplo, daqui a pouco eu vejo muitas mulheres que eu vejo falando isso, né? Ah, porque nenhum homem presta, homem é tudo igual. Que tipo de homem tu acha que tu vai atrair com um pensamento desses? Então, são pequenas coisas no dia a dia que é bem importante observar. Rico não vai para o céu, ó, o Eduardo comentando, exatamente. E a gente vem de uma região italiana e tem muito essa crença do dinheiro associado com essa questão do sofrimento, da dificuldade. Nossa, isso gera uma série de bloqueios, né? Se vem fácil, vai fácil. Exatamente. E tu imagina só uma crença do se vem fácil, vai fácil, onde que ela não pode interferir na gente. Ela pode interferir tanto na questão financeira, ela pode interferir no relacionamento. Imagina só, tu acha facilmente uma pessoa que casa completamente contigo. Mas aí lá dentro, inconscientemente, tu fica, não, mas se veio fácil demais, alguma coisa errada tem ali, sabe? Não deve ser a pessoa certa. E tu começa a pensar isso, consciente ou inconscientemente, quando tu vê, tu afasta a pessoa de ti ou tu se afasta da pessoa. E talvez a pessoa que pra ti ia combinar 100%. Então as crenças, elas somente nos afastam de tudo aquilo que a gente pode prosperar em qualquer área da nossa vida. Sim. Respondendo aqui uma pergunta, sim, a gente vai deixar a live salva depois, né? E tem outras crenças, ó, homem não presta, dinheiro é sujo. É muita coisa que a gente vai ouvindo, né? E vai acabando, e vai pegando isso como verdade absoluta. E isso vai só poluir o nosso mental. Automaticamente, se o nosso mental está poluído, a gente acaba afetando o nosso emocional. Se o emocional está poluído, a gente afeta o nosso campo energético, a gente abre brecha para o espiritual, afeta o nosso emocional e tudo mais. Então isso chega até a nível físico.
qualquer um desses pontos em desequilíbrio afeta o outro. O quanto que isso vai afetar depende muito da tua energia, como que ela tá, e de quanto dessas densidades, desses desequilíbrios estão dentro de cada um. A gente separou em tópicos, mas no fim tudo está interligado. Imagina uma pessoa com esses 50, 70 mil pensamentos, todos negativos num dia inteiro, que não vai acontecer, né? O emocional da pessoa vai estar destruído, ela vai bloquear totalmente a prosperidade, as oportunidades, fora o corpo físico aí que vai estar cheio de somatização para expurgar tudo isso, né? E assim, as crenças geralmente elas são negativas, mas a gente pode transformá-las em positivas, tá? Isso é importante de falar. Então, uma crença limitante, tu pode, vamos chamar aqui de crenças positivas, crenças potencializantes, pode transformar ao contrário. Então, vem alguma crença negativa ali, eu não mereço isso aí, ou não sei por que isso chegou até mim. Tipo, não, eu mereço isso aí, eu sei que isso chegou até mim porque é merecido, estava no momento certo de eu receber. Então, a gente tem que mudar isso para mudar nossa mente e mudar todo o contexto que está ao nosso redor. Colocar crenças fortalecedoras no lugar, né? Exatamente. Bom, agora vamos falar então um pouquinho desse energético. Como eu falava antes, tudo tem uma frequência. O Eduardo tá falando, e vai contaminar as pessoas em volta, frequência baixa. Ó, isso aí, o Eduardo já entrou no assunto, é exatamente isso. Tudo tem uma frequência. Nós temos uma frequência que é aquilo que a gente está vibrando. Quando a gente faz nossos atendimentos, a gente fala muito de frequência, porque é uma coisa fundamental, tu entender em que frequência tu tá, ou seja, o que tu tá vibrando. Um exemplo de frequência, só para vocês entenderem, né? As frequências estão totalmente relacionadas com as emoções. Frequências mais baixas que a gente tem, então sentimentos para vocês cuidarem. Vergonha, culpa, apatia e tristeza. 20, 30, 50 e 75 Hz, essas 4 frequências. Se tu vibrar boa parte do teu dia nesses sentimentos, tu vai entrar numa linha de estagnação total. Outros sentimentos, né, de frequência baixa também. Tem a questão da ansiedade, que está relacionada com o medo, né? Ansiedade, medo, desejo. Tem a questão da raiva e do orgulho. Essas são as frequências mais perigosas de tu ficar vibrando muito tempo. Nós somos humanos. É claro que a gente não tá o tempo todo na paz, na luz, na harmonia, né? Nós somos seres de dualidades e nós vivemos num mundo de dualidade. O que quer dizer isso? Que nós temos o nosso lado luz, mas temos também o nosso lado sombra. E nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente está o tempo todo escolhendo em qual dessas polaridades que vai estar vibrando. Por isso que é importante saber da frequência, porque a frequência sempre vai atrair mais do mesmo. Pode reparar, quando tu tá passando por uma fase mais complicada da vida, que tu tá numa fase triste, tu vai ouvir alguma música legal? Não. Tu vai, provavelmente, né, ou escutar uma sofrência, já vai ver um filme daqueles bem pra chorar mesmo, vai assistir um jornal daqueles bem dramáticos, só pra comprovar que o mundo realmente tá virado. Então, tu acaba se alimentando de coisas que reforcem mais ainda esse padrão e essas frequências. E outra coisa também que interfere muito, que também faz parte do nosso dia a dia automático, que muitas vezes também a gente não se dá conta, são as nossas formas de pensamento. Então, o que são as formas de pensamento? São densificações de linhas de pensamento. Por exemplo, vamos supor que do meu lado aqui tem um vizinho que todos os dias faz um monte de barulho. E realmente tem, tá? Só pra ser sincero aqui. Mas imagina se eu não conseguisse controlar isso e eu ficasse todo dia martelando, porque esse vizinho eu quero que vá embora, porque ele não faz bem pra mim, porque aquilo, isso, e começo aqui a jogar palavras e pensamentos e coisas negativas. Eu tô densificando um pensamento sobre isso, uma intenção, uma vontade. Isso acaba gerando uma massa energética tão grande que realmente cria uma forma de pensamento. É como se fosse uma densificação mesmo, tá? Tem vários espiritualistas, várias pessoas que têm mediunidade, que enxergam muitas vezes uma energia, acham que é um espírito, na verdade é uma forma de pensamento densificada, porque se cria essa massa energética ao redor aí da pessoa e ela acompanha. Por exemplo, se eu estou nesse lugar aqui, sempre que eu sento nessa cadeira aqui, eu estou pensando coisas negativas, eu crio uma massa energética ao meu redor, pode ver, eu vou sentar aqui e vou começar a me conectar com essa mesma linha de pensamento, com essa mesma linha de sentimentos, e eu vou só potencializar cada vez mais. Então, sabe quando a gente vai visitar um familiar,
a gente vai num lugar diferente, a gente sente ali do nada, começa a ter uma influência energética, começa a ter uma influência de pensamentos que não é nossa. Isso também pode ser espiritual, mas muitas vezes a energia do local que está moldada ali e que está interferindo negativamente em nós, em qualquer pessoa que chega ali. As pessoas que têm mais percepção sentem isso mais fácil, acabam se conectando mais fácil com isso. As pessoas que têm menos se conectam mais dificilmente, né? Mas essa conexão é muito fácil de acontecer. E isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser com um colega de trabalho, pode ser no trânsito, pode ser com o teu chefe que já fez alguma coisa que tu não gostou e tu fica ali o dia inteiro. Pode ser contigo mesmo, quando tu não consegue gostar de ti, tu não consegue se aceitar, tu entra num processo de autocrítica, de cobrança, de julgamento muito grande, tu cria uma forma de pensamento tão forte em cima de ti que tu não consegue mais sair disso. Então tu fica o dia inteiro se alimentando com isso e chega uma hora em que ela começa a se alimentar de ti. E aí tu vai fazendo o quê? Cada vez se enfraquecendo, se deteriorando tua energia, caindo, até que chega uma hora que tu não tem nem mais vontade, nem mais movimento para fazer alguma coisa diferente. Tu realmente estagna e fica aí parado. E é tão forte essas formas de pensamentos que quando a gente faz limpeza de ambientes, dá para identificar os lugares que a pessoa mais frequenta só pelas formas e pensamentos que tem. Às vezes a gente fala, desse lado aqui do sofá tem, sei lá, muito sentimento de culpa, de raiva. Aí a pessoa, é fulano que senta aqui, do lado da cama também. Então, é tão forte isso que fica realmente assim, impregnado no nosso ambiente, nos móveis. É bem, bem incrível, né? Vocês já tiveram essa experiência de se conectar num lugar aí que não tá legal, ou então chegar num lugar e começar a ter uma linha de pensamento que não tem nada a ver com vocês? Talvez isso seja uma forma de pensamento do local da pessoa que frequenta bastante aí. Sim, e falando nesse sentido de frequência de percepção, todos nós temos essa sensibilidade para captar as sensações ou dos ambientes ou das pessoas. Alguns têm isso mais desenvolvido e outros menos. Mas quem aí nunca foi abraçar alguém e começou a se sentir cansado ou drenado, sugado, né? Os que são mais sensíveis. Ou daqui a pouco tu entrou em algum lugar e começou a sentir um cansaço do nada. O problema é que às vezes as pessoas não param para observar esses pequenos sinais, mas a gente está o tempo todo inserido em campos energéticos, né? Seja em contato com ambientes ou com as pessoas. Então, comecem a se observar. Eu estava super bem, cheguei em casa, comecei a ficar mais triste, mais cansado, mais desanimado. Ou tá super bem, saiu com uma amiga e voltou sugada. Opa, sinal que tem algum problema. Então, fiquem atentos a isso. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Como podemos lapidar essa habilidade? Pode dar uma dica? Sim. Então, pode ter várias dicas, tá? Mas o que tu faz? O importante é tu conseguir se conectar com a tua essência, com a tua energia, conseguir abrir tua percepção para isso. Então, o que é? Geralmente, no nosso dia a dia, a gente tá com a cabeça aqui, pensando em várias coisas, a gente nem se dá conta daquilo que tá ao nosso redor. A gente não presta atenção no ambiente que a gente tá, a gente não presta atenção nos lugares que a gente vai, a gente não presta atenção nas pessoas que a gente tem contato, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente consome, aquilo que a gente ouve. Então, é começar a trazer essa consciência aqui para esse momento e começar a prestar atenção em cada coisa. Por exemplo, se eu quiser me conectar com esse copo de água aqui, eu posso sentir a energia da água. Mas se eu simplesmente pego o copo e tomo e não dou bola para ele, eu só vai ser uma água que eu estou me hidratando aqui e estou colocando para dentro de mim. Agora, se eu conectar com ele, não é nada de coisa misteriosa, de começar a chocalhar coisas aqui, bater dedos e coisa assim. É coisa simples, tá? É realmente se conectar e trazer essa percepção. Qual que é a energia que essa água aqui tá dando para mim? O nosso corpo, ele fala muito com nós. Nossa mente, nossa intuição falam muito com nós. Então, pegou esse copo na mão, sentiu que não tá legal, talvez essa água não esteja legal, assim como qualquer outra coisa, tá? Isso realmente é prática, é treino, isso se chama frequenciamento, se chama conexão com a energia dos objetos e das coisas. Então, realmente faz parte da prática e qualquer um pode fazer isso. Para algumas pessoas é mais demorado, porque realmente a pessoa não tem uma conexão muito aberta, mas todo mundo é possível de criar e desenvolver isso. Não existe restrição. Todo mundo pode se conectar com a energia de qualquer coisa e de qualquer lugar. O que é importante de falar aqui é que as pessoas aqui, né, que ninguém fique se conectando e querendo ler a energia do outro, né? Imagina eu aqui querendo frequenciar todo mundo que está na live. Isso é uma intrusão de energia, né? Uma intrusão no campo energético da outra pessoa. Mas coisas do dia a dia, coisas que a gente vai fazer, que a gente tem que ir para algum lugar, ou devo fazer nesse momento, não devo, ouve teu corpo, ouve tua intuição, comece a se conectar com isso, comece a se questionar, para deixar essas informações chegarem até ti. E todos nós temos muita intuição. Qual que é o problema? A gente tem a intuição e não segue. Aí depois acontece alguma coisa errada, diz, devia ter seguido minha intuição. Então, fiquem atentos à intuição de vocês, porque ela é um guia bem poderoso.
A Márcia deu um exemplo aqui bem interessante, que às vezes isso acontece até numa ligação, então tu não precisa nem estar em contato físico para ver como é interessante essa questão energética, né? E a Lizzie fez uma pergunta também, quer falar antes? Eu ia só completar isso da Sim. Márcia, que já acontece seguido, por exemplo, eu tava falando com uma pessoa e a pessoa tava falando de uma terceira, de uma quarta pessoa, ou de um lugar que a pessoa foi, eu automaticamente, sem querer, não que eu queira, né, eu já conecto e já sinto, eu falo, não, aqui tem isso, 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 mas é uma coisa muito automática, então quanto mais a gente treina, mais isso abre e às vezes sem querer o negócio tá ligado, tu já tá sentindo, aí a gente pega, desliga e volta aqui até a Terra novamente, né? A Lizzie fez uma pergunta bem interessante, o que vocês consideram essencial para a gente se manter equilibrado nessa transição planetária? Bom, para mim, duas coisas. Primeiro, fundamental, autoconhecimento. Tu tem que se conhecer, tu tem que... E isso é tão profundo, parece bobo falar assim, tu tem que se conhecer, mas já teve um atendimento que eu fiz de uma pessoa e eu pedi, fulana, o que tu gosta de fazer? Não sei. Então, coisas básicas que tu tem que saber. O que tu gosta, o que te traz paz, o que te traz tranquilidade, que tipo de lugar recarrega a tua energia. É com a natureza, é com o rio, é ficar sozinho em casa, é ouvir uma música. Então, são coisas fundamentais. O que te irrita, quais que são os teus gatilhos emocionais. Todos nós temos gatilhos, ou seja, frequências que é o nosso ponto fraco, vamos fazer assim. Ou é a raiva, ou é a culpa, é a tristeza. E se tu sabe disso, quando tu entra nessa frequência, fica muito mais fácil tu identificar e sair disso. Porque, como eu disse, nós somos humanos. A gente tá o tempo todo fazendo essa oscilação, né? De humor, de frequência. Por isso que é tão importante conhecer. E o segundo ponto que eu diria também é aquilo que a gente falava dos pensamentos. Monitorar os pensamentos, observa o que tu tá pensando e tudo bem se tu perceber que teu pensamento aí, né, foi um padrão repetitivo, não foi algo legal, mas que o segundo não seja. Não deixe esse pensamento mais negativo ou mais errado, vamos dizer assim, Pessimista, né, errado, pessimista, entrar no teu dia. Percebeu que tá assim, para e já põe um outro pensamento no lugar. Então, para mim, isso seria fundamental. E mais uma pergunta que eu achei legal aqui, ó. Podemos transformar a frequência de um lugar só com os nossos pensamentos? Eu diria que isso é relativo. Porque o que acontece? Quando a gente fala de energia de ambientes, que é o nosso foco também, nós trabalhamos muito com isso, o ambiente ele é montado por energias de diversos tipos. Então a gente não sabe, quando a gente não vai estudar esse ambiente, e o que está ali. Pode ser só um pensamento, pode ser energia de coisas paradas, pode ser energia de bagunça, de sujeira, porque isso interfere também, e é uma das áreas de desequilíbrio que a gente não vai falar aqui hoje, tá? Mas também é uma das áreas que desequilibra a nossa energia também no dia a dia, porque a gente monta a energia do local, o local monta a nossa energia, um acaba interferindo no outro, tá? Seja na nossa casa, na nossa empresa. Então, quando a gente vai pensar num local, são muitos fatores que podem estar prejudicando esse local, inclusive coisas mais sérias quando a gente fala no sentido espiritual e até num sentido mais denso até de magias. Então, nem sempre um pensamento simples ele vai mudar a energia do local. Mas pensa comigo agora assim, se tu tem um pensamento, por exemplo assim, tu conectou num lugar, e aí tu começa a botar um pensamento positivo. Tudo que é pensamento positivo consegue ir requalificando a energia desse local. Agora, se eu me conecto com esse pensamento, com um pensamento negativo que não é meu, começo a pensar coisas negativas, eu estou potencializando aquilo que é negativo, automaticamente eu estou me enquadrando na mesma faixa vibracional e eu vou me equiparar com isso, vou me conectar com aquilo. Então eu acabo me poluindo com isso também e aí vira aquele de novo, aquele ciclo infinito, tá? Então, eu acho que assim, a gente consegue sim ajustar ou pelo menos mudar o nosso campo frequencial, aqui, nosso campo vibracional, e com isso causar aqui uma proteção em nós, para que a gente não seja tão diretamente interferido nesse local. Mas nem sempre a gente consegue interferir positivamente nesse local aí, da forma como a gente gostaria. Depende muito do tipo de energia que está ali, da densidade que isso se encontra. Então depende, tá? A gente pode sim mudar nossos pensamentos para criar um escudo de proteção e não se conectar com isso tão negativamente como poderia ser se a gente continuasse entrando nessa mesma linha que só vai baixando nossa vibração. O problema é que quando a gente fala de ambientes, normalmente a gente está falando de várias pessoas que estão frequentando o mesmo ambiente, por isso que é mais difícil. Mas um exemplo, tu pode morar numa casa onde tem uma frequência baixa e só o teu quarto ser um local de frequência alta. Então, se tu mantém pensamentos mais positivos, tu consegue ouvir boas músicas, tu faz orações. A gente vê seguido isso nas limpezas de ambiente. Tá a casa toda lá com
com uma névoa escura, vamos falar assim, com uma densidade no ambiente. Aí chega no quarto de alguém, tem lá um altarzinho onde a pessoa faz as suas orações e lá tem como se fosse um escudo de luz branco, tem uma frequência elevada. Então, tu pode sim, começa cuidando da frequência de um ambiente que é só teu, de preferência o teu quarto. O quarto é bem importante que esteja numa frequência alta. E aí, de repente, isso aí vai expandindo. A gente já atendeu casos onde a família tinha essa frequência mais alta, né? Se mudou para uma casa extremamente baixa, uma frequência negativa, e a família, sem nenhuma limpeza energética, nada, eles conseguiram mudar a frequência do ambiente, porque todos estavam vibrando de uma forma elevada. Então dá sim para fazer, mas como o Jonathan disse, depende. Mas começa pelo teu quarto, que é uma dica aí muito boa. E aí, se der sorte, começa a expandir para o resto da casa, como a Vani falou, e talvez, se der sorte, e a gente reza para que sim, né? Comece a interferir ali positivamente para quem também está na casa e para o resto da casa. Então tudo é muito válido, tá? Última pergunta aqui. Para blindar o campo energético aqui do Eduardo, né? Nessa transição planetária. Bom, eu diria a mesma coisa que eu respondi para a Lise, né? Autoconhecimento. E eu sei que tu tem uma frequência alta, então isso já facilita ainda os teus processos. Então não te culpa quando tiver oscilações, porque como eu disse, somos humanos, a gente oscila. A diferença é que se tu tiver em frequência alta, tu vai conseguir sair mais rápido dessas frequências baixas. Tu vai parar, se observar e dizer, opa, não, tô muito irritado, isso aqui não sou eu, calma. Aí entra o autoconhecimento, tá? O que tu faz que te acalma? O que tu faz que te faz bem? Então, percebeu que tá estressado? Já aciona aí algo que faz bem pra ti. Lembrando que o que faz bem pra mim, talvez não é o que faça bem pra ti. Eu, quando tô estressada, vou dar uma volta, respiro um ar puro, contato com a natureza é uma coisa que me acalma assim instantaneamente. Se eu não puder fazer isso, eu vou olhar o céu, vou ouvir uma música, então tem várias ferramentas. Tu sempre tem que ver aquilo que é melhor para ti. E até teria mais uma pergunta, eu acho que isso entraria até na outra parte do assunto que a gente vai continuar aqui, que é da Bianca. E roupas também podemos acumular frequência, como podemos limpar roupas de brechó? Então isso entra muito na questão da energia dos antigos proprietários dessa roupa e até nos miasmas energéticos, que é o próximo ponto que a gente ia falar também aqui, da linha do energético, né? Então tudo que é roupa, tudo que é utensílio, tudo que é coisa que a gente tem, que a gente ganha das pessoas, que a gente compra, tudo possui energia. Seja um carro que tu compra seminovo em alguma concessionária, seja alguma coisa que tu ganha de alguém, alguma coisa que tu acha, tu pega pra ti, então tudo mantém energia ali retida, e claro, se a pessoa tem uma energia boa, essa energia vai ser excelente, né? Tem até a Suzy Mariá, que é a única que a gente trabalha no Instituto em Mariá, que ela sempre fala que ela compra roupas, ela usa, e quando tá num ponto legal assim, em vez de jogar fora, alguma coisa assim, ela lava e dá pra doação. Imagina a roupa que a energia dela não tem, já que ela tem uma frequência, com certeza, em maior parte do tempo, muito alta, né? Então, as frequências podem ser altas ou baixas. E o que tu pode fazer? Pode colocar essa roupa para lavar, seja com anil, seja com alguma coisa assim mais, até um produto mais natural, colocar num banho com infusão de ervas. O bom sempre que eu gosto, lavar normal na máquina e coloca no sol. Então deixa no sol, deixa na lua, deixa passar esse ciclo de sol e lua ali, porque isso ajuda muito a purificar as energias. Caso tu viu a roupa, eu ainda sinto que tem alguma coisa que não tá legal aqui, usa o poder da tua intenção. Intenciona aquilo que tu quer pra roupa, intenciona uma chama violeta, intenciona uma energia ali com aquilo que tu quer. Então eu quero que essa roupa carregue energia de amor, que tudo aquilo que passou, a pessoa passou de dores e situações aqui, sejam liberadas, sejam transmutadas, sejam queimadas pela chama violeta. E aí tu vai imaginando, vai mentalizando isso, nossa mente e nosso coração tem um poder muito forte. Então vai mentalizando esse processo de purificação e de transformação de tudo isso. Mas assim, a questão da limpeza, máquina de lavar, água, anelina, coisas assim já são bem legais, tá? E para quem quiser saber mais sobre frequência, porque se a gente começar a falar sobre isso nós vamos longe, né? Assiste a nossa série aí, Vibraflix, né? Rola um pouquinho aí, né? No nosso Instagram que vocês vão ver que tem várias dicas sobre frequência, assim, bem legal. A Deilda tá comentando, ela foi um dos casos que a gente atendeu e a casa tava assim e o altarzinho dela tava iluminado. Exatamente isso. Vamos seguir. A Bianca deu a dica do anil também, que é maravilhosa, né? Ela que ensinou a gente, assim, a limpar as roupas com anil. Anil é excelente. Bem, a gente ia falar sobre mais coisas do energético, sobre a questão, última coisa do energético. Depois a gente acelera aí. A questão da inveja. Inveja é algo bem poderoso que aí às vezes dizem, né? Tá, inveja pega ou não pega?
que eu digo? Sim, pega se tu tiver a frequência baixa. Se tu tiver uma frequência boa, a inveja vem, bate e volta. O problema é que as pessoas estão, em sua maioria, né, em frequências baixas. Não são todos. O pessoal que tá aqui é o pessoal de frequência muito alta, né? O pessoal que tá na live. Então, cuidem com essa questão da inveja, porque às vezes é a gente mesmo que está alimentando isso nas outras pessoas. Então, cuidado com o que vocês falam, para quem vocês falam, o que vocês estão mostrando, expondo nas suas redes sociais. Inveja é uma das coisas que a gente mais pega nos ambientes das pessoas, nas pessoas, e se tu tiver essa frequência baixa, nossa, isso dá um estrago bem, bem legal, né? Então, até assim, eu gosto de tirar foto, eu gosto de postar no sentido de mostrar, porque, fui num lugar legal aí que talvez ninguém que eu conheça nunca foi. Eu acho legal, tira uma foto, posta, olha que legal esse lugar aqui e tal, né? Mas tem gente que não consegue compreender isso, que acha que aquilo que tu posta, tu tá querendo mostrar, ou a pessoa daqui a pouco queria estar no lugar e não consegue, então essa coisa da inveja é mais normal do que a gente imagina, e até a gente passou por uma situação dessas, né? Não sei se você vai contar a história da praia. Ah, sim, teve uma vez que eu fui na praia, estava super bem, postei uma foto, e aí de repente eu comecei a me sentir mal, mas assim, ó, 5 minutos depois, começou a me dar tontura, dor de cabeça, umas coisas estranhas, e, cara, mas eu tava bem, e foi aí que eu fiz esse link de inveja com essa questão do postar fotos. E como, claro, sou terapeuta, sempre viajo prevenida, né? Fiz o meu atendimento e passou. Então, era realmente assim, tudo energético. E o que é o pior? Que a inveja não vem de alguém que tu não conhece. Normalmente, a inveja vem de pessoas próximas, ou parentes, ou pessoas que tu acha que são tuas amigas. E às vezes nem é tanto por maldade, né? As pessoas têm uma mania de fazer comparação, comparar o que tu tem, como que tu tá, com o momento de vida delas, só que as pessoas sempre pegam o pior da vida delas e vão comparar com o teu melhor. Aí, claro que gera essas questões, né? E o pior disso é as magias mentais, né? Porque também é outro ponto energético que afeta muito é a questão das magias mentais. A magia mental, eu sempre falo que tem pessoas que têm um mental tão forte que a magia mental acaba sendo muito mais forte que uma magia paga, por exemplo, aquela magia feita em terreiros e coisas assim, sabe? Então, realmente a magia mental é aquela coisa que tu intenciona com tanta força que tu quer o mal de alguém, ou a inveja mesmo também é uma forma de magia mental, é um pouco diferente, mas vai nessa linha aí. Então, a magia mental muitas vezes ela pode ser pior do que a magia paga, de tanta força que essa pessoa tem. Imagina se essa pessoa empregasse essa energia toda para pensar uma coisa positiva, com certeza isso ia repercutir tanto nela quanto no outro. Então, tudo aquilo que a gente faz de negativo, que a gente pensa de negativo, que a gente fala de negativo, que a gente joga de negativo pro outro, sempre lembre que isso volta para nós. Então tu tá prejudicando o outro e prejudicando a ti mesmo. E sempre que a gente prejudica o outro, a gente tá interferindo no livre-arbítrio energético da pessoa, e isso é muito mais prejudicial para nós do que para ele. Então, para nós, aquela coisa que volta em dobro realmente é verdade. Responder mais umas perguntas. Ó, a Lizzie está perguntando do curso, ela já deu spoiler. A gente tá criando um curso de despertar em várias áreas, mas isso é mais adiante. São cursos, assim, extremamente completos, a gente ainda está trabalhando neles, mas que a gente quer vender por um valor super acessível para auxiliar o maior número de pessoas possível no despertar, né? Nas diversas áreas da vida. Então vai ter meditação, vai ter teste, mas calma, está sendo construído. E Eduardo, sim, tem muita gente falando que quer mais episódios da Vibraflix, mas calma, a gente está com muitos projetos, então a gente tem que ir com calma, assim, para não pirar de vez, né? A gente vai pirar aqui. E quando a frequência fica estável, tipo 880? Bom, a gente tem a gente chama de identidade vibracional, que é a nossa frequência mais fixa. Então, a gente tem essa frequência que ficamos na maior parte do tempo vibrando nisso, mas como eu disse, somos humanos e a gente vai oscilando. Aqui entra a importância, de novo, do autoconhecimento, tu entender que momento de vida tu tá passando. Quando tu tá vivendo um momento de transição, ou de carreira, de relacionamento, alguma mudança física também, são momentos que é normal a gente ficar com essa oscilação. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para entender o teu momento, os teus gatilhos e tu ter cada vez mais ferramentas para estar lidando com isso. Bom, acho que a gente pode seguir aqui, né? Sim, seguimos. Outro ponto que também, das interferências que tem dos nossos desequilíbrios, é a própria espiritualidade, que é aquilo que, de certa forma, eu também falei um pouco anteriormente.
Então, nosso espiritual ele pode estar aqui positivo ou negativo, conforme aquilo que a gente pensa, conforme aquilo que a gente faz, que a gente consome, é tudo nessa mesma linha. Eu sempre falo que a gente é um grande ímã. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar um ímã na mão, tentar aproximar um metal e ver como que isso funciona, né? O ímã ele pode tanto repelir quanto atrair, tanto energia positiva quanto negativa. Positiva e negativa, né? Então, assim, imagina só que a gente é um grande ímã e a gente tá aqui pensando coisas negativas, frequentando lugares que não são legais, lugares que fazem mal para outras pessoas, fazendo coisas erradas, falando coisas erradas, assistindo coisas pesadas na TV. A gente tá só puxando para o nosso campo coisas que não são boas, são coisas que são densas. Então a gente vai alimentando o nosso campo com coisas mais negativas. Automaticamente, quanto mais negativo a gente vibra, mais negatividade a gente atrai. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, minha vida nunca dá nada certo, minha vida só dá coisa errada, eu não consigo nada. Só em falar isso aí, a pessoa já está puxando essas coisas para ela, porque ela está afirmando isso para ela mesma. Sempre lembre assim, tudo aquilo que a gente fala, a gente está ouvindo. Então, se a gente ouve, a gente está interiorizando, seja do outro ou seja de nós. Então, falar coisas ruins é colocar para dentro de ti essas coisas ruins também, tá? Então, a gente vai só alimentando em cima com coisas negativas. Agora, imagina só, se a gente começa a pensar, falar, agir, consumir coisas positivas, a gente potencializa nosso campo e a gente acaba criando um escudo de proteção. Então, a gente sempre fala, até nos nossos retornos de atendimento, a gente fala muito que quando a pessoa está com a vibração elevada, podem até fazer magia para ti. A magia não vai pegar. Ela pode ficar ao redor do teu campo esperando uma brecha. Aí, claro, a brecha vai depender da gente de abrir ou não para conseguir ela dar acesso ali. Seja magia mental, magia pago, coisas assim também, tá? Então, o nosso campo, ele fala muito da nossa proteção. E a espiritualidade que está ao nosso redor, tá em qualquer lugar. Tá na nossa casa, tá na igreja, tá na rua, tá no cemitério, tá em qualquer lugar. O quanto que a gente vai conectar com aquilo que é bom ou ruim é o mesmo quanto que a gente tá vibrando em nós. Então, essa questão da espiritualidade, sim, ela existe, mas o nosso campo, né, aquilo mesmo que foi falado do ambiente, né, do quarto, por exemplo, quanto mais a gente consegue vibrar positivamente, mais a gente impede que aquilo que é negativo chegue em nós. Então, a gente atrai positivo e repele o que é negativo. E por isso que vocês têm que cuidar muito com as pessoas que vocês convivem. Porque se tu convive num círculo social, ou familiar, ou amigos, o que for, com pessoas que são o tempo todo negativas, pessimistas, que ficam só falando de tragédia, do que vai dar errado, sem se dar conta, vocês vão acabar entrando nessa frequência também. É que nem quando as pessoas dizem, tem muita gente que fala isso, né? O mundo tá cada vez pior, não tem solução. Imagina vocês passarem o dia inteiro ouvindo isso de pessoas. E não é assim. Se vocês acham que o mundo tá ruim, que tá cada vez pior, é porque vocês estão andando com as pessoas erradas. Então, cuidado com as pessoas que vocês convivem. É isso aí. E claro que, como a gente falou lá no início, existem várias áreas que podem estar aqui afetando e desequilibrando nossa energia e essas áreas também. Então, além disso, tem nos relacionamentos, tem nosso profissional, tem nosso financeiro, tem também aqui os ambientes que a gente frequenta. A nossa casa é um ambiente, nossa casa é uma vibração. Então, aquilo que nós estávamos falando aqui até agora, aquilo que tu consome, aquilo que tu vê, o tipo de música que tu ouve. E não estou dizendo que a gente tem que ouvir só música clássica e mantras e coisas assim. Isso é bom. Às vezes a gente precisa de uma música mais agitada para conseguir extravasar alguma energia. Mas é bom cuidar, ainda mais aquelas músicas mais pesadas, tipo funk, sofrências e coisas assim. Isso só baixa a nossa vibração. Então é legal, num momento específico, a gente conseguir acessar alguma coisa, conseguir ouvir alguma coisa. Mas é legal da gente ter esse cuidado para conseguir evitar isso na maior parte do tempo, tá? Então, os ambientes que a gente frequenta, eles são montados, sim, pela energia das pessoas que estão nesse ambiente, sejam nós ou sejam outras pessoas. Bom, a gente falou só de desequilíbrios, vamos falar como resolver cada área, vamos dar umas orientações assim também para vocês não saírem muito desesperados da live, que não é essa a ideia, né? Começando pela área física. Quando vocês tiverem alguma dor, algum desconforto ou alguma doença que vem com certa recorrência, vocês vão tratar o físico, sim, né? Tem que tratar o físico sempre, mas junto com isso, vocês vão pesquisar qual que é a questão emocional que está relacionada com isso. Vanessa, eu não sei como é que eu pesquiso isso. O que vocês podem fazer? Vai lá no Google e digita, né? Metafísica da dor de cabeça. Ou psicossomática da dor de barriga. Tem várias formas. Mas se vocês escreverem assim, metafísica de doença tal, pronto. Aí fica perfeito. Aí vocês vão conseguir trabalhar nessas duas formas. Vão tratar o físico, vão tratar o emocional junto. E isso já potencializa muitos resultados. Isso é uma coisa que desde que a gente aprendeu, a gente faz sempre. Sentir alguma coisa, opa, deixa eu ver o que meu corpo tá querendo dizer, o que eu não resolvi. Então, isso é bem, bem importante.
Bom, questão do mental e do emocional também. A gente botou os dois juntos aqui porque os dois meio que andam junto e acabam potencializando o outro. Então, para cuidar do nosso mental e nosso emocional, principalmente aqui é cuidar e observar os nossos pensamentos. Então, é trazer nossa consciência para o aqui e agora, conseguir trazer essa consciência, conseguir entender aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. Se for alguma coisa também, procura a questão emocional sobre isso, vê se isso está causando alguma questão física em ti e vai procurando entender o teu corpo, teus sentimentos, teus pensamentos, começar a trazer essa consciência aí para quando a gente consegue chegar com essa emoção dentro da gente, conseguir começar a perdoar, conseguir curar, conseguir soltar aquilo que não é nosso. Então, se vem uma mesma linha de pensamento que está negativa ali, cuida para soltar, tenta aliviar, tenta ver como tu pode fazer, seja com uma terapia, seja com o perdão, seja com um banho no rio, aquilo que faz sentido para cada um de nós, mas é importante a gente passar por esse processo de cura pessoal. Não adianta só botar embaixo do tapete e achar que tá tudo certo, porque aquela coisa vai continuar suja lá embaixo. A gente só não vai estar vendo, mas dentro da gente isso vai estar representando muito para trancar as nossas emoções e dar os desequilíbrios em nós também. E em algum momento isso aí que está oculto vai vir à tona e vai gerar desequilíbrios. Uma última questão sobre o emocional, comecem a observar como que as emoções chegam no corpo de vocês, porque antes da gente ter uma reação emocional, a gente tem uma reação física. O problema é que as pessoas não param para observar isso. Por exemplo, para e pensa quando tu fica ansioso, o que acontece? Depende para cada pessoa, né? O coração pode começar a acelerar, tem pessoas que sentem uma sensação de sufocamento. Então, comecem a observar essas pequenas coisas. A raiva, por exemplo. Eu vou dar o meu exemplo, né? A raiva. Quando eu sentia raiva, eu sentia como se fosse um fogo que tá vindo lá do centro da terra e vinha e me consumia. E quando ele chegava aqui em cima, eu ia ter um surto. Embora não pareça, que o pessoal acha que eu sou muito calma, né? A raiva é um dos meus gatilhos. Então, quando eu comecei a observar que essa raiva vinha como nesse calor que ia subindo pelos pés, aí quando tava subindo eu já dizia, tá, eu tô estressada, e aí eu comecei a criar estratégias para acalmar essa raiva, para não falar coisas que não deviam, para não ter explosões, para não ter essas oscilações de humor. Por isso que, de novo, o autoconhecimento ele é fundamental. Bom, quanto ao energético e espiritual, o que a gente pode fazer aqui é, primeiramente, cuidar aquilo que eu falei já umas 3 vezes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente consome, tudo aquilo que passa no nosso dia a dia, aquilo que a gente está fazendo, por exemplo, fofocando, falando do outro, julgando o outro, tudo que a gente faz de coisas negativas interfere no nosso campo energético, automaticamente, de novo, abre brecha para o que está de fora chegar até nós. E aí, quando essa coisa que está de fora chega dentro da gente, chega no nosso campo aqui, potencializa ainda mais para que a gente continue nesse mesmo padrão repetitivo, fazendo as mesmas coisas e até potencializando isso para pior. Então, é cuidar muito nessa área. E também manter sempre uma proteção. Como que manter uma proteção? Se conectando com aquilo que faz sentido para vocês. Se for uma religião que seja, se for evangélico, católico, umbanda, seja o que for, mas vocês têm que conectar com aquilo que faz sentido. Então, pode ser com oração, com mantras, pode ser conexão com o teu mentor. Existem inúmeras formas de se conectar. E quanto mais tu for elevando a frequência e for entendendo desse mundo mais energético e espiritual, mais tu vai conseguir ver que o amor é a chave de tudo e que tá em todas as coisas, inclusive na maioria das religiões. Então tu não vai também ter essas brigas, né? Essa conexão é extremamente importante. Bom, pessoal, a gente já vai sortear aqui, tá? Só lembrando vocês, falando agora em conexão, se conectem com esses 2 envelopes aqui que tem um presente bem legal. 2 presentes, tá? Para 2 pessoas aqui que vão ganhar esse presentão bem legal. Então vão se conectando com isso, vão sentindo energia, que daqui a pouco a gente já vai sortear isso aqui também, tá? Agora a gente vai falar de um último ponto, né? Porque a gente falou já dos desequilíbrios, de como resolver isso. Mas a pergunta que talvez fique: como? Eu tô rindo aqui porque, ó, o presente tá disputado, o pessoal não sabe nem o que é. Olha a confiança que eles têm, né? Como que a gente identifica esses desequilíbrios? Porque o primeiro passo para a mudança é primeiro saber o que não tá bem, o que não tá legal. E foi pensando nisso que a gente criou, agora lançamento da live, né? Tem gente que já sabe aí, né? O mapa do crescimento pessoal, que é uma ferramenta bem poderosa para estar auxiliando nesse processo de autoconhecimento. E essa ferramenta a gente criou realmente pensando em tudo aquilo que a gente passou nos atendimentos, aquilo que as pessoas chegavam para nós, falavam,
Foram anos de estudo, anos de materiais, livros que a gente leu, foi muito conteúdo que a gente usou para montar esse mapa. Então, o que é o tal do mapa do crescimento pessoal? É uma forma de acelerar esse conhecimento, é uma forma de conseguir levar para vocês tudo aquilo que talvez tu demoraria aí anos e anos de terapias para conseguir entender tudo isso. Então, nisso a gente uniu aqui 90, mais de 90, na verdade, medições que a gente faz. Além disso, um frequenciamento em que a gente coloca junto nesse mapa aqui para conseguir entender em todas as áreas da vida. Então, são várias, são diversas medições de coisas bem específicas que a gente faz aqui, então, para conseguir ver aonde que estão os maiores desequilíbrios, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, conseguir trazer à tona, conseguir trazer consciência, isso que talvez é inconsciente dentro da gente. E tudo isso que a gente falou de desequilíbrios são coisas que estão no mapa, né? Além de questões profissionais, até desequilíbrios no ambiente, é um negócio, assim, realmente top. Não é porque foi a gente que fez, né? Mas ele tá muito bom. A gente já fez vários mapas e os retornos, assim, são sensacionais. Qual que é a nossa ideia? Que as pessoas consigam ter a informação de forma fácil, acessível e direta. Porque o que acontece hoje na internet, né? O pessoal recebe mapas, folhas e folhas e folhas, e era isso, te vira entender. Aqui a gente quis fazer uma coisa diferente. Então, a pessoa que comprar o mapa vai receber mais de 30 páginas no PDF. Mais de 35, na verdade. Mais de 35. Só que aí a gente achou que isso não era suficiente. Por quê? Além do mapa, tem que ter uma explicação. Alguém que está olhando de fora e está explicando o que significa. Então, é o PDF mais os áudios. E os áudios a gente grava, então, em cima dessa análise do mapa. Então, a gente pega o mapa inteiro, é um áudio que é gravado para ti. Não é um áudio, um texto padrão que a gente gera com alguma IA, alguma coisa assim. A gente monta o mapa para ti, monta cada página para ti, com as explicações. Os áudios também, a gente pega o mapa, lê página por página, interpreta, grava os áudios para ti, para te dar esse direcionamento do que está equilibrado, do que está desequilibrado. Realmente aquilo que tu precisa saber de ti para começar a andar nesse processo de mudança pessoal. É para auxiliar mesmo nesse processo de despertar, né? Então, para quem quiser, o mapa, vocês podem entrar aí depois da live aqui no nosso Instagram, lá em cima onde que tem as informações, tem o link na bio, clicando ali já vai para a página de venda. E a gente está fazendo um preço bem promocional de lançamento, a gente pensou num valor que já é muito legal, é um mapa que se fosse pegar a quantidade que tem aqui, a gente não achou nada na internet, e realmente isso é verdade, a gente procurou muito, não tem nada nem parecido, isso aqui seria um produto de mais de R$500, bem fácil. A gente ia começar cobrando aqui 297 e a gente fez uma promoção de lançamento por 197. Então, se alguém quiser esse mapa aqui, é só entrar lá na nossa bio, clicar no link. Lá tem as formas de pagamento, parcelamento e tudo mais. Essa parte mais chatinha, mais burocrática aqui é lá. Mas o mapa realmente ele vale muito a pena, ele vale muito mais do que isso, com certeza. E quem quiser saber mais, depois pode mandar perguntas. Também. Olha na página lá que tá super bem feita. Uhum. E vamos falar do presente? Presente. Bom, aqui então tem 2 números. O que a gente vai fazer? Quem acertar, a primeira pessoa que botar os números aqui, vai ganhar de presente um mapa do crescimento pessoal. Então, presentão mesmo, tá? Então são 2 mapas. Cada um 2 de mapas. nós vai fazer um mapa para a pessoa que acertar o número. Fiquem tranquilos que a gente já vai falar os números para vocês não saírem falando o número, né? Então assim, quer falar? Não, pode falar. Então, a partir de agora, tá? Vocês vão colocar números. O número tá entre 0 e 20. Vão colocando números. Calma, Eduardo, 0 e 20. Primeiro que acertar. Os primeiros número, 2 que acertarem os 2 números que estão no envelope, é pra ver que é sorteio mesmo, aí vão ganhar o seu mapa. Vamos ver quem tá com sorte. Então, lá, números de 0 a 20. Deixa eu segurar o meu aqui. Opa! Já acertaram. Já acertaram os 2. Não, só um. Não, olha aqui, ó. A Leoa Cósmica. O Cósmico acertou e a Bianca também acertou. Ó, pra não falar que é, ó. Jessie, ó, número 8, ganhou um mapa. Número 17. A Bianca. Bianca, agora vamos ver. A Bianca já fez um mapa. Tu quer dar de presente pra alguém ou tu quer deixar pra outra pessoa? Livre pra ti. Vamos ver o que ela responde aí. E aí a gente já vai ver. Quem ganhou o mapa, depois a gente já vai entrar em contato amanhã para combinar como é que a gente vai fazer. A Bianca tá dando risada. E aí, Bianca? Bianca está pensando, quer dar de presente para alguém um mapa? A Jessie tá com muita sorte, viu? Olha aí, ó, um dos primeiros números que saiu, ela já acertou. Bianca, tem gente pedindo mapa aí, agora é contigo.
Ah, olha aí, Eduardo, olha que ia ter uma frequência alta, né? Ganhou, então Eduardo ganhou o mapa. Então, deu a Cósmica Show! e Edu. Olha aí que legal. Ganhou, além da frequência alta, por ser ativo na live. Gostei, Bianca. Então, parabéns, Eduardo, parabéns, Bianca, e parabéns pra Jessie. Amanhã a gente fala com vocês e combina tudo certinho. E eu acho que agora era isso. A gente tinha pensado em mais coisas, mas a gente se empolgou tanto falando, né? Eu acho que deu hoje, né? Bem legal. Pessoal, eu tinha pensado em fazer uma meditação aqui no final, uma coisa mais pra gente ter um momento aqui de relaxamento, trabalhar algumas energias, a gente ia somar 2 terapias, mas como já tá aqui em uma hora da live, daqui a pouco o Instagram vai cortar a nossa live, né? É, a gente se empolgou demais. Eu acho que a gente vai abrir uma outra live um outro dia, e aí nesse dia a gente faz só pra fazer esse aprofundamento, essa meditação, essa terapia aqui. Daí a gente vai unindo nossas 2 técnicas, eu vou trabalhar com Connect Healing junto com a meditação guiada intuitiva, e a Vânia vai trabalhar com comandos quânticos ou alguma outra técnica que vem junto aqui, mas eu acho que vamos deixar pra outra hora, porque hoje já tá no laço. Último comentário para quem estiver assistindo essa live no YouTube, que depois a gente vai postar no YouTube também, né? E quiser saber mais sobre o mapa, entra lá no nosso Instagram, despertar.agora, e lá vai ter o link com as informações do mapa. Então era isso. Ai, muito obrigada, gente. Muito bom, né? Ver tantos amigos na live aqui. Foi maravilhoso. Live toda. Sim, o Eduardo quer live toda semana, quer o Vibraflix, tu quer que a gente trabalhe até não poder mais, né? Mas vou dar um spoiler, Eduardo. Eu tô pensando em uma vez por semana fazer realmente uma live de tratamento gratuito aqui com as nossas técnicas, uma coisa bem focada, bem rapidinha aqui, nada de coisas tão extensas que fica cansativo, né? Mas realmente fazer uma live aberta, uma vez por semana, ou cada 15 dias, para fazer um tratamento energético nas pessoas aqui. Quem tiver aqui, quem conectar, entra junto aí, a gente vai fazer um trabalho voluntário. Mas calma, gente, deixa a gente se organizar nesses projetos que já estão em andamento e prometemos que sim, com o tempo, né, a gente vai se organizando. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Amanhã a gente já chama os ganhadores e a gente vai se falando. Obrigadão, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Vou encerrar a live agora, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Ai, a Chia tava junto vendo a live. Ai, que legal. Pra quem não conhece a Chia, também é quase uma paciente nossa. Mas É uma uma paciente gatinha felina, né? que a gente atendeu aí no ambiente, a gente ficou apaixonada por ela. Estamos esperando a Chia vir nos visitar, viu? Obrigada, gente. Obrigadão por tudo. E até a próxima.